Jeremias 18, do verso 1 ao verso 6. A palavra de Deus diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Pai, obrigado pela palavra, pela oportunidade de estarmos em Tua casa e aqui ouvirmos a voz do Senhor, que é aquilo que mais nos interessa nesse momento. Não queremos aqui ouvir palavras de homens, doutrinas humanas, nem filosofias desse mundo, mas sim a palavra que procede da Tua boca, que é vida, que é alimento, que liberta, que sustenta. Fala conosco, dá-nos dessa palavra, Pai, que ela transforme a nossa vida. E essa manhã seja uma manhã de renovação, de transformação, eu te peço. Entregando a minha vida ao Senhor e pedindo agora a Tua graça, a Tua misericórdia sobre mim, a unção do Teu Espírito, para que neste poder a Tua palavra seja anunciada e cumpra os Teus propósitos na vida de cada irmão. Eu te peço isso, orando com eles em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Amados, aqui está um texto conhecido, do livro do profeta Jeremias. Eu creio que muitos de nós conhecem esse texto, essa ilustração que Deus deu a Jeremias numa experiência de falar ao seu coração através de uma cena que ele presenciou, uma cena real. E ali Deus então falou ao coração do profeta a mensagem que ele queria então passar. E esse texto, eu creio que ele tem algumas coisas também para nos ensinar. Se a gente olhar para o contexto dessa mensagem, é sempre bom entender, não é? Um momento em que isso aconteceu, para que a gente traga para a nossa vida algo que Deus queria deixar como mensagem para o seu povo. Veja, o texto diz por 2 vezes, ó casa de Israel. É uma mensagem para o povo de Deus. E hoje nós somos também o povo de Deus. Há uma mensagem que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. E talvez a gente esteja vivendo circunstâncias parecidas com as circunstâncias de Israel naquele momento. Como a gente muitas vezes comenta na igreja, a vida não é um mar de rosas, não é? O próprio Senhor Jesus advertiu que no mundo nós teríamos aflições. E ninguém gosta de ter aflições. Mas elas são uma realidade da vida desse mundo, um mundo em que a gente vive, não é? O próprio Senhor Jesus, orando pelos seus discípulos, ele disse: Pai, que eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Então nós estamos no mundo, e no mundo há aflições. A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno, e há lutas a enfrentar. Mas Jesus, ao nos advertir, ele disse: tem de bom ânimo, ou seja, reanime o seu coração, mesmo diante das aflições. E há aflições realmente que muitas vezes a gente passa, e talvez hajam pessoas aqui agora, nesse momento, enfrentando dificuldades na vida, momentos em que as coisas parecem que não vão dar certo, E há um problema na nossa reação. Maior do que o próprio problema que a gente vive, é como a gente reage ao problema. Há uma realidade, aflições podem acontecer. Não é que a nossa vida vai ser uma vida eterna de aflições, porque a palavra de Deus diz que a gente passa por elas, mas elas acontecem e a gente não se alegra com isso. Mas como nós reagimos nesse momento? O problema piora de acordo com a nossa reação, a maneira como a gente recebe a aflição e a maneira como a gente vive diante dela. E há muita gente que, na hora que passa por um problema, se desespera.
perde completamente a esperança, perde o rumo, e torna o problema ainda pior do que na verdade ele é. E há pessoas que simplesmente não conseguem enxergar nada além do problema. E não foi isso que Jesus disse. Ele disse: você vai ter aflições, mas ao mesmo tempo tenha bom ânimo. Como é que eu vou ter ânimo se eu só consigo ver as aflições? Como é que eu vou animar o meu coração se eu, para todo lugar que olho, só vejo o pior? A aflição é verdadeira, mas eu acabo piorando a aflição com meus sentimentos, com a minha maneira de ver, com a maneira como eu enxergo os problemas ao meu redor. E nesse texto, como eu disse a você, olhando para o contexto, o povo de Deus, Israel, estava vivendo um momento muito conturbado da sua história, um momento de crise. Jeremias é levantado como profeta no momento em que o povo de Deus apresenta uma grave crise, uma crise política, uma crise espiritual, porque as pessoas estavam cada vez mais afastadas de Deus, e isso também era a causa de muitos dos seus problemas, Tudo isso mostra que há muitas vezes um fundo espiritual nas dificuldades que a gente enfrenta, e no caso de Israel isso era verdadeiro, porque aquele povo cada vez mais se corrompia em pecados, em idolatria, se distanciava dos princípios de Deus e da sua palavra. O próprio rei de Israel naquele tempo, o rei Jeoaquim, ele era como que um vassalo do Egito. Era um rei vendido, vamos dizer assim, num português bem popular, não é? Então havia uma crise em toda a nação, e isso se refletia na vida das pessoas, porque individualmente também as famílias, as pessoas estavam afastadas de Deus, afastadas dos princípios de Deus. Então, na política estava ruim, na vida cotidiana estava tudo muito ruim. E é nesse contexto que Deus dá essa visão a Jeremias. Eu te falo do contexto para que a gente traga agora para a nossa realidade e tente entender e enxergar como Deus quer mostrar para Jeremias esta realidade. Então Deus ordena que Jeremias vá até a casa do oleiro, aquele que mexe com o barro e faz objetos com o barro. Na olaria, ali o barro é produzido e é trabalhado. Então, Deus ordena a Jeremias que desça ali até a casa do oleiro, porque ele queria mostrar a Jeremias, dar a ele uma lição prática, visível, no que ele era possível fazer, no que ele gostaria de fazer. E ali, então, começa o texto que a gente leu aqui. E o que isso tem para ensinar? Aquilo que Deus queria ensinar para Jeremias, ele quer ensinar para cada um de nós, que hoje somos povo de Deus. No versículo 4 está escrito assim: como vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Talvez você já tenha visto algo assim. Talvez você já tenha tido a oportunidade de visitar ali uma olaria e viu alguém trabalhando com barro, aquela roda que a pessoa, até às vezes até de forma manual, pisa ali num pedal e gira, e ali o barro começa a ser formado, o oleiro vai dando forma, e de repente algo não aconteceu bem, ele pode imediatamente misturar de novo e continuar ali rodando e começar de novo uma nova escultura. E foi esta cena que Jeremias viu quando estava na casa do oleiro, segundo Deus lhe mandou fazer. E ele viu então o vaso estragar nas mãos do oleiro. E ali Deus então vai trazer a ele essa mensagem. Amados, a nossa vida é esse vaso. A Bíblia até nos chama de vaso em alguns momentos. Até no Novo Testamento, Paulo usa este exemplo para dizer que na casa de Deus há vasos de diversos tipos. Então nós somos muitas vezes identificados com esse vaso. E o vaso estragou. E ali é que Deus quer falar ao nosso coração. Às vezes, na nossa vida, alguma coisa estraga. Alguma coisa perde a forma, alguma coisa apresenta problema, e isso são as aflições que eu disse ainda há pouco,
Jesus nos advertiu que a gente passaria. Estraga alguma coisa. Às vezes fisicamente, às vezes você está num momento em que a pessoa diz assim, poxa, para mim tudo dá errado, né? A pessoa começa até a acreditar na lei de Murphy, né? Você conhece a lei de Murphy? Se tem alguma possibilidade de dar errado, vai dar errado. Então tem gente que começa a acreditar nessa besteira, né? E começa a dizer, na minha vida as coisas não dão certo porque os problemas acontecem, e quando eu penso que estou saindo de um, chega outro. Quando eu penso que eu estou resolvendo uma coisa, aparece outra. E às vezes a pessoa fica ali numa murmuração constante, né, dizendo, tudo quebra dentro da minha casa, né? Eu não dou sorte, eu não sei o que acontece comigo, e dá um problema aqui, o carro dá problema, isso dá problema e tal, e a pessoa fica ali sempre remoendo as coisas que acontecem. Mas a gente vive, irmãos, e a gente precisa lembrar disso, num mundo estragado. O mundo em que a gente vive é um mundo em que há muitas coisas estragadas. Era esse conceito que o povo de Israel vivia naquele momento. O rei era corrompido, a política estava estragada, os casamentos, as famílias, muitas destruídas. Não é esse contexto que nós vivemos hoje, irmão? Momento político complicado, momento moral complicado no meio da sociedade em que a gente vive. Qual é o conceito de moral que as pessoas têm hoje? Está tudo estragado. Crianças são estragadas dentro de casa, não é? A gente vive momentos em que as famílias, nem se tem mais o conceito de família, não é? Estava agora ali no gabinete, abri o pico lá, vi uma notícia no jornal que um trisal, você sabe o que é um trisal? Eu não sabia também o que é um trisal. Falam que se botar mais um no casal, vira um trisal. E o trisal vai ter um filho e vão dar o nome do pai e das duas mães para a criança. Essa é a sociedade que a gente vive, né? O mundo está estragado. A economia, a saúde, as pessoas, as famílias. A gente vive numa realidade assim, e aí de repente a gente pensa, será que isso tem jeito? E humanamente falando, não tem jeito. Humanamente falando, a tendência é que piore, e não que melhore. Até biblicamente, você não vê um indício de que o mundo está caminhando para um progresso. Muito pelo contrário, ele caminha dia a dia para um caos cada vez maior. E a Bíblia, ela coloca claramente isso desde o início da história, embora a gente não atribua qualquer problema nosso ao pecado, o pecado é uma realidade no mundo em que a gente vive, desde Adão. E a origem dos problemas, dos males, certamente a origem está no pecado. A morte entrou no mundo com o pecado, a Bíblia diz. Então veja, isso é uma realidade e é o pecado que faz com que a gente viva toda essa corrupção que nós estamos enfrentando, que nós estamos presenciando, toda essa deterioração de valores na família, no trabalho, no mundo, nos relacionamentos, nos negócios. Em quem você pode confiar? E essa deterioração de valores é devido, sim, ao pecado. Não quer dizer que qualquer problema que eu pessoalmente passo seja culpa do meu pecado, né? Isso é muito simplista, né? Tem pessoas que dizem assim, você é crente, está passando algum problema, deve estar em pecado. Não, isso não é verdade. A Bíblia diz, como eu citei, Jesus afirmou, você vai passar por aflições, estando ou não em pecado, não é? Mas o pecado, sim, é a causa de muitos males que a gente enfrenta hoje nesse mundo. E o pecado fez o homem cair, e o pecado trouxe o caos ao mundo em que nós vivemos. E uma definição bíblica do pecado, até do sentido da palavra originalmente escrita, é errar o alvo. A gente, às vezes, pensa do pecado de uma outra maneira, e tem pessoas que, quando ouvem falar de pecado, pensam em coisas
muito pervertidas, mas o pecado é, na sua essência, errar a direção, errar o alvo. Há um alvo, eu preciso acertar aonde, irmão? No alvo. Se existe um alvo, é para eu mirar e acertar no alvo. Deus me deu um alvo, um propósito, um objetivo, um rumo, um caminho, e eu erro este alvo. Isto é o pecado. Ou seja, eu não vou na direção que Deus estabeleceu. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se eu escolho outro caminho, eu errei o alvo. Eu errei a direção, e por si só, isto é a definição do pecado. Esse erro de alvo, de direção. Então, quando você vê toda essa corrupção no mundo que a gente vive, em todos os aspectos, em todos os relacionamentos, como eu citei esse exemplo para você do trisal, tudo isso é um erro de alvo gigantesco, né? Que a gente vai aos poucos se acostumando e tendo isso como algo quase que normal, né? Mas a gente sofre nesse mundo de pecado, as consequências disso atingem a todos igualmente, e por isso Deus nos advertiu: no mundo tereis aflições. Pode ser então que nessa caminhada a gente se enfraqueça, a gente se entristeça, porque a nossa vida às vezes dá a impressão de que ela está um pouco estragada também. E quando as coisas não acontecem como a gente esperava, eu esperava o melhor e aconteceu o pior. Pode acontecer? Pode. Mas eu creio que Deus está no controle de tudo. Mas no momento em que isso acontece, eu me sinto, como diz a Bíblia em outro versículo, como um vaso quebrado. Davi disse isso num salmo: eu me sinto como um vaso estragado. O vaso que quebrou nas mãos do oleiro, porque as coisas não aconteceram como eu esperava. E é interessante porque o exemplo que Deus fez Jeremias perceber com aquela cena é que o vaso não quebrou sozinho, o vaso não quebrou na prateleira, o vaso não quebrou porque caiu no chão, mas o vaso estragou nas mãos do oleiro. E depois no texto, Deus vai se identificar como o oleiro. Isso é significativo. Eu creio que do dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, a partir desse dia eu estou nas mãos de Deus. Você crê? A partir desse dia, a Bíblia diz: eu me tornei templo do Espírito Santo. Ele está dentro de mim. Não apenas em mim, dentro de mim. Eu sou habitação. Então, eu estou com Deus, Ele está comigo, eu estou nas suas mãos. Mas o texto mostra que a gente pode estragar até quando está nas mãos do oleiro. Então, nenhum de nós está livre de passar uma dificuldade, de um problema, de uma tristeza, que faça a gente ter essa sensação de vaso estragado, mesmo nas mãos daquele que me fez, mesmo nas mãos daquele que a princípio eu creio cuida de mim. E isso foi o que aconteceu. E Jeremias viu a cena, e depois que ele viu a cena, Deus fala ao coração dele. Veja, o vaso lhe estragou na mão, e o que aconteceu? Tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Aquele inicial perdeu a forma, estragou. O oleiro pegou a mesma massa, da mesma substância, fez outro vaso. Produziu um outro, diferente, segundo bem lhe pareceu, segundo a sua livre vontade. O oleiro é poderoso e é livre, e é aquele que faz como ele quer o vaso, e ele trabalha a massa do jeito dele. É essa mensagem que Jeremias ouviu de Deus. E isso mostra para mim uma realidade que precisa acalmar o meu coração. Como eu disse, às vezes a gente estraga mesmo estando nas mãos de Deus. Às vezes a gente sofre mesmo sabendo que estamos nas mãos de Deus, mas o que foi visto por Jeremias
é que quando isso acontece, Deus não me joga fora. Poderia simplesmente pegar aquela massa, e massa é o que não falta, barro é o que tem de mais no mundo, né, irmão? Barro não falta não, irmão. O que mais tem nesse mundo é barro, né? O homem foi feito dele. Deus podia pegar aquela massa, jogar fora, fazer com outra massa. Mas a Bíblia diz que não, que ele não joga fora a massa, que ele pega esta mesma que estragou, então ele não desiste de mim. Quando a minha vida estraga, quando há um problema, ele não me joga fora, ele não me despreza, ele não me lança no lixo. Ele vai pegar aquilo que eu sou, a mesma massa, a mesma substância, e vai me dar a chance de ser novamente um vaso útil, bonito, apreciável. Um vaso estragado, ninguém quer olhar para ele. Mas Deus vai fazer de novo. Vai restaurar e vai dar uma nova forma, segundo a sua boa vontade. Essa é a mensagem que Deus quer passar para Israel através de Jeremias e que Deus quer passar para nós essa manhã pela sua palavra. Eu não sei como é que está a sua vida, mas Deus pode fazer de novo. Deus pode restaurar aquilo que você acha que está estragado, aquilo que parece que não tem mais jeito, que não tem mais saída. A mensagem é que Deus sempre abre mais uma porta, sempre dá uma outra chance, sempre proporciona uma outra oportunidade, irmãos. Veja, o Senhor Jesus falou disso em Lucas, eu quero ler contigo. Lucas, o Evangelho, capítulo 13, do Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, versículo 6 até o versículo 9. Tem aqui uma passagem também bastante conhecida, em que está escrito: Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: Há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela, e lhe põe estrume. Se vier a dar frutos, bem está, se não, mandarás cortá-la. Havia aqui uma árvore que não servia para o que foi feita, e nós também fomos feitos com um propósito, e o nosso propósito é dar fruto. Jesus ensinou isso lá em João 15. Vocês foram escolhidos para dar fruto, e fruto permanente, mas às vezes a gente não dá, mas às vezes a gente se acha tão estragado que não tem jeito, e aí se não dá, qual é o natural? Então corta, então acaba, então termina. Mas aí vem o exemplo na parábola de Jesus, ele diz: olha, deixa ainda mais um pouco, dá mais uma escavada, vou colocar um pouquinho de estrume, vamos ver. Há uma nova chance, há uma nova oportunidade. Veja, não é indefinida essa nova oportunidade, não é? Não vamos confundir as coisas. Você tem outra chance aqui agora, enquanto está vivo. Depois de morto, aí, meu irmão, aí não tem outra chance. Aí não tem outra oportunidade. Mas agora há outra chance. Mesmo que esteja estragado, mesmo que esteja ruim, mesmo que não sirva para nada, mesmo que não dê fruto, mesmo que esteja ocupando inutilmente a terra. E a gente que ocupa inutilmente, eu chamo de ladrão de oxigênio, né, irmão? Está roubando o nosso ar. Mas Deus, Ele é paciente, é misericordioso e dá mais uma chance. E investe na vida dessa pessoa. E coloca um pouquinho mais, e escava um pouquinho mais, e trata um pouquinho mais. E é esse tratamento que Deus está nos dando para que a gente dê fruto. Mesmo nesta circunstância ruim, desse sentimento de vida estragada, há uma nova oportunidade. Em Jeremias também, voltando lá ao texto, agora no capítulo 31,
No versículo 3 e 4, Deus diz assim: de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí, ainda te edificarei, serás edificada, ó Virgem de Israel, ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com o coro dos que dançam. Ainda te edificarei e serás edificado, ó Virgem de Israel, ainda serás adornada. Veja o que Deus está dizendo, ainda há chance para você. Ainda há uma oportunidade, ainda há chance de mudar a vida. Então veja, amados, não está perdido porque quebrou uma vez, não está perdido porque estragou uma vez. Deus, com amor eterno, nos atraiu. A nossa salvação é por amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi por amor que você foi salvo, foi por amor que você se tornou filho de Deus, templo do Espírito Santo. Por amor ele mantém você em suas mãos, mas a vida tem percalços e mesmo nas mãos dele você pode estragar, mas ele está pronto para aproveitar a mesma massa que sou eu e você e dar de novo uma forma boa, útil, uma forma que valha a pena. Não existe caso perdido para Deus. Essa é a mensagem que Deus está passando para mim e para você. Não existe caso perdido. Leia comigo o Salmo número 113. No Salmo número 113, está escrito do versículo 5 até o versículo 9 do Salmo número 113. Diz assim: quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Olha o que diz: ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre, mãe de filhos. Aleluia. Não há limites para o que Deus pode fazer. Não há caso perdido para o Senhor. E o amor de Deus por nós, a Bíblia diz, é mais profundo do que qualquer poço onde eu acho que caí, aonde eu me enterrei, aonde eu desapareci. Então, ali mesmo, o amor de Deus me alcançará. Jesus transformou a vida de muita gente que aos olhos dos homens parecia não ter jeito. Talvez seja eu e você aqui essa manhã. Eu não sei a história dos irmãos, talvez os irmãos não saibam a totalidade da minha história, mas nós somos pessoas que Deus transformou. Pessoas estragadas que Deus transformou em algo novo. E a Bíblia diz: aquele que está em Cristo é nova criatura. Deus nos fez um vaso. Veja o que Jesus fez com Maria Madalena, mulher endemoniada, de vida complicada. Ele transformou a vida dela. O que Jesus fez com Mateus, o publicano, o cobrador de impostos, o traidor do povo, transformou num discípulo, num apóstolo. Jesus fez na vida de muita gente. Você lembra aquele chamado endemoniado de Gadara, que vivia se cortando, que vivia pelos campos assustando todo mundo? Jesus vai e transforma a vida daquele homem. Ele é o mesmo homem, mas agora está completamente mudado, a ponto das pessoas se espantarem porque ele estava em perfeito juízo, vestido e arrumado. Isso é mudança, isso é transformação. Alguém olhava para ele e dizia: esse vaso aí não tem jeito, isso aí tem que jogar fora, isso aí não tem conserto. Só que tem as mãos do oleiro, e nas mãos do oleiro tudo tem conserto, tudo tem solução. Talvez você, como eu disse, tenha a sua vida estragado, não deu certo, você se quebrou,
Você está hoje aqui como um vaso quebrado, entristecido. Deus está falando ao seu coração: nas minhas mãos você tem outra chance. Nas minhas mãos eu posso transformar você. E você pode voltar a ter beleza e utilidade mais uma vez, porque é nas minhas mãos que está a solução. Não é fora das mãos do oleiro, lá você só vai encontrar o lixo. Mas nas mãos dele, ele pode pegar você com a forma que estiver, estragado do jeito que estiver, e consertar e transformar a sua vida. Essa é a promessa de Deus e foi esta visão que ele deu a Jeremias, a casa de Israel, e hoje nós aqui somos a casa de Israel. E se há alguma coisa destruída e quebrada na sua vida, eu digo a você, o oleiro está aqui para consertar, para pegar você mesmo, não vai fazer de outra forma, mas você mesmo, com tudo que você traz, com toda a bagagem que você tem, com todos os problemas, imperfeições, impurezas, ele vai trabalhar para transformar a sua vida. Essa é a promessa que Deus fez a Jeremias e eu creio que ela continua válida. Voltando ao texto de Jeremias, onde nós estávamos lendo no capítulo número 18, vamos ler agora o versículo número 6, aonde está escrito: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aqui Deus então explica completamente a visão a Jeremias e a todos nós que agora lemos o texto. Ele é o oleiro, nós somos o barro, nós estamos nas suas mãos e ele pode fazer isso. Se um simples oleiro pode pegar um barro e fazer um vaso novo, quanto mais o nosso Deus, identificado aqui simbolicamente como este oleiro. Se um homem simples que trabalha com barro é capaz de transformar um barro estragado e dar a ele um novo sentido, um novo significado, quanto mais eu, barro nas mãos de Deus, posso ser transformado por essas mãos e ter uma utilidade novamente na minha vida. Essa é a mensagem que o Senhor traz. Não há limite para aquilo que Deus pode fazer. Talvez alguém diga, mas você não viu o estrago. Você não sabe o tamanho do estrago. Eu sei o tamanho do oleiro. Eu sei o poder da mão dele. O poder da mão dele eu sei. O estrago não me importa. Não há estrago que seja tão grande que esse não possa consertar. Porque ele é o criador de todas as coisas. O barro é criação de Deus. E eu que vim dele, sou criação de suas mãos. Ele trabalhou o barro e me fez. Então não importa o quanto eu tenha estragado, ele é capaz de fazer novamente muito melhor ainda. E dar a mim uma chance completamente nova. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, o apóstolo Paulo fala a respeito disso. 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo número 9, Paulo diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus está trabalhando até agora. Este oleiro não cansa, não se aposenta, não deixa o trabalho. E essa roda está girando, e nós estamos lá. Mas ele não foi descansar, ele continua com as mãos trabalhando na minha vida, para que eu me torne um vaso cada vez melhor. E ele está preparando um futuro melhor para cada um de nós. E a Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais isso penetrou no coração de qualquer um, a obra que Deus está realizando em nosso favor. Eu termino deixando contigo o texto em Isaías, no capítulo número 1,
no versículo 19. Lá no início do livro do profeta Isaías, no capítulo 1, no verso 19, Isaías diz assim, palavra do Senhor: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. É isto que Deus tem para mim e para você. Só que essa frase que é tão linda, essa promessa que é tão bonita, ela começa com uma condição. Se. Há sempre um se, meu irmão. Você não é obrigado a fazer nada. Deus quer te salvar, se você quiser se render. Deus quer transformar a sua vida, se você se deixar transformar. Deus quer trabalhar em você, se você se render e se deixar trabalhar. E aqui a palavra de Deus diz: se quiserdes e me ouvirdes. A escolha é nossa. Eu quero e eu quero ouvir. Então eu vou comer o que Deus tem para eu comer. Queira e ouça, e você vai experimentar da graça de Deus na sua vida. Mas você tem que querer e você tem que ouvir. Você ouviu essa mensagem. Talvez ela tenha se encaixado como uma luva na vida que você está vivendo hoje, das circunstâncias que você está enfrentando. Mas você ainda tem que querer ouvir e colocar em prática aquilo que você ouviu. E deixar que a sua vida seja trabalhada por Deus. Então queira e ouça. E aí coma o melhor. Primeiro queira, primeiro ouça. Coloque no ouvido aquilo que Deus está falando e diga: é para mim. E eu creio nisso. Deus está falando comigo e eu creio nisso. E a minha vida será transformada por Deus. Porque Ele é poderoso para realizar isso. E Ele vai fazer isso. Mas você tem que querer e ouvir. Se isso acontecer, você será esse vaso totalmente mudado, totalmente transformado pelas mãos desse oleiro. Você quer ser esse vaso? Se coloque nas mãos dele. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Eu não sei como é que está a sua vida esta manhã, não sei como você chegou aqui hoje, mas eu não quero terminar esse culto sem orar por você. Por você que chegou aqui e disse: essa palavra foi para mim. Eu precisava ouvir esta palavra. Eu quero convidar você a sair do seu lugar, vir aqui à frente, simbolicamente no altar de Deus, colocar a sua vida e dizer: Senhor, trabalha no meu coração. Senhor, eu quero ser um vaso nas tuas mãos. Senhor, eu quero ver as tuas mãos operando na minha vida. Foi contigo que Deus falou, venha orar junto comigo. Venha render-se ao Senhor, venha colocar-se à disposição dEle. E diga para Deus: Deus, trabalha na minha vida. Porque eu preciso de uma mudança. Eu preciso de uma transformação. Tem coisas quebradas dentro de mim. Tem sentimentos ruins. Tem coisas que parecem que estão defeituosas. Mas eu sei que o Senhor me criou para a perfeição, para ser a imagem e a semelhança de Deus. E eu te peço, Pai, restaura na minha vida essa imagem e esta semelhança. Restaura na minha vida essa aparência, essa formosura da criação de Deus. Eu quero ser aquilo que o Senhor me criou para ser. Eu quero viver aquilo que o Senhor me criou para viver. Pai, abençoa meus irmãos. Abençoa esses que o Senhor chamou com esta palavra. Que o Senhor tocou, meu Deus, com a verdade. Que eles agora queiram e ouçam a tua voz. Para que eles possam experimentar, comer do melhor desta terra. E isto é o que o Senhor tem para cada um de nós. Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mas o Senhor está preparando. Há um preparo de Deus na vida de cada um. Abençoa, Senhor, os teus filhos. Com a verdade da tua palavra, toca nesses corações, Pai, para que não se sintam mais como vasos quebrados, com defeito, mas sim pessoas em tuas mãos. Porque mesmo em tuas mãos estragaram, mas nas tuas mãos
vão consertar também. E eu creio no que o Senhor vai fazer na vida dos meus irmãos. E eu te peço, toca, Senhor, em cada um deles. Pelo poder do Espírito Santo, transforma, Pai, a mente e o coração, para que eles possam viver o novo que o Senhor tem para cada um. Em nome de Jesus, eu os abençoo.